Fala aí, rapaziada, tranquilo? Como é que tá? Estudando muito, irmão? Vamos lá, olha só. A gente vai falar agora sobre os tipos de vegetação do Brasil. Esse assunto é extremamente importante para a sua aprovação. Por quê? Porque é o assunto mais cobrado em concursos militares. Tá? É o assunto mais recorrente em provas militares. A gente, inclusive, já fez esse levantamento lá no canal Militar. A gente viu que na prova da ESA, por exemplo, esse é o assunto mais cobrado, assim, de longe, até com uma certa folga. É muito recorrente realmente. Na prova da SpaceX também é bastante cobrado. Claro que um pouco menos, até porque na prova da SpaceX você tem geografia geral, então o número de assuntos a serem abordados é maior, mas também é um assunto bem frequente. Então, essa matéria é realmente muito importante, tá? Eu não vou dizer, vocês sabem, vocês já conhecem como a gente trabalha. Aqui no meu militar a gente não gosta de ficar afirmando, ó, vai cair, hein? Ó, não vai cair, hein? Porque, cara, isso não é bom, tá? Isso não é bom pro aluno. A gente não vai ficar te dando macetinho, bizuzinho. Meu irmão, se tu quer ficar estudando por macetinho, bizuzinho, tu já tá começando mal. Porque, assim, tu pode tentar é, ficar procurando um macetinho depois que tu já sabe tudo. Né? Agora, se tu não sabe tudo ainda, não tem porque tu ficar procurando macetinho, bizuzinho aqui ou ali. Tá? Então tu tem que estudar tudo, irmão. Tem que dominar todo o conteúdo. Por quê? Não existe nenhum tipo de garantia de que aquilo que aconteceu antes, né, no passado, vai acontecer no futuro igual. Não é porque caiu vegetação sei lá, em 90% dos anos da prova da ESA ou da SpaceX ou sei lá, de qualquer outro concurso, que vai cair nesse ano também. Né? Não, pode acontecer que justamente no ano da tua prova não caia aquela matéria que era muito cobrada. E aí você estuda só aquele negócio, dá uma atenção muito grande àquilo ali, esquece todo o resto, e aí tu se ferra, beleza? Então, esse assunto é importante? É muito. É o assunto que mais cai? É, mas você tem que estudar todo o resto, beleza? Agora, pode dar uma atenção especial a isso aqui depois que você tiver estudado tudo, matou todo o conteúdo da tua prova, só está revisando, isso aqui é uma coisa legal para você revisar com mais afinco, beleza? Vamos seguir aqui. Como sempre, a gente vai falar sobre conceitos básicos, a gente nunca deixa de falar sobre a parte conceitual, porque a gente sabe que muitas vezes o aluno tem dificuldade com coisas básicas, né, com conceitos básicos. E a prova da ESA, inclusive, cobra conceitos básicos, a prova da SpaceX também cobra muitos conceitos básicos, então é importante que o camarada domine esses conceitos, beleza? Às vezes não está nem falando sobre um assunto especificamente, ele só está falando sobre um conceito. E se tu não sabe o conceito, tu cai do cavalo. Agora, quando você está tranquilo na parte conceitual, você tem totais condições de fazer uma boa prova. Por quê? Porque, claro, você aprendeu os conceitos, então uma questão que cobre conceitos você vai conseguir fazer, e porque vai te ajudar a fazer qualquer outra questão. A partir da base, a gente começa a construir um conhecimento que realmente seja interessante e te ajude a conseguir a tua aprovação. Beleza? Então vamos lá. Seguinte, as vegetações elas podem ser divididas, tá, de várias maneiras. Aí a gente elencou aqui algumas maneiras como os tipos de vegetação, né? As vegetações de maneira geral podem ser classificadas. Então elas podem ser classificadas quanto ao porte, ou seja, o tamanho da árvore, o tamanho do vegetal. Alguns nem chegam a ser árvores, né? Quanto à umidade, ou seja, quanto a umidade, quanto a quantidade de água disponível no ambiente em que aquele vegetal está vivendo, quanto às folhas que aquele vegetal apresenta, né, quanto a uma característica relacionada às folhas do vegetal, e quanto à sazonalidade, tá? Sazonalidade, sobretudo, das folhas, beleza? Então vamos lá. Quanto ao porte, ou seja, o tamanho do vegetal, a gente tem três classificações: arbórea, arbustiva e herbácea. Arbórea, estou falando de árvores, sobretudo árvores de grande porte. Aí você pode pegar, por exemplo, aí uma árvore de 10, 20, 30, 40 metros, como existe na Mata Atlântica, como existe na Floresta Amazônica, nas Araucárias, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Arbustiva, né? Um vegetal arbustivo é médio porte. Aí eu estou falando de árvores de pequeno porte, na verdade. Imagina uma árvore de pequeno porte, beleza?
Não estou falando que é pequeno porte do tipo graminha, né? Vegetação rasteira, não. Mas estou falando de árvores que têm pequeno porte, de maneira geral, vegetais de médio porte, beleza? Como, por exemplo, arbustos, né? Ou pequenas árvores. E herbáceas, você vai ter vegetais de pequeno porte, como, por exemplo, vegetação rasteira, aquelas plantas menores, né? Que ficam próximas ao chão. Isso seria vegetação herbácea. Então, quanto ao porte, nós temos uma divisão entre arbóreo, arbustivo e herbáceo. Arbóreo, grande porte, arbustivo, médio porte, herbáceo, pequeno porte. Beleza? Quanto à umidade, nós temos os vegetais higrófilos, tá? A vegetação higrófila, que é uma vegetação habituada a ambientes úmidos. Por exemplo, um ambiente onde chove muito, onde há uma grande presença de água no solo, né, disponível para os vegetais, aí você vai ter o predomínio de vegetação higrófila. E a vegetação xerófila, que é habituada a ambientes secos, né? Por exemplo, a vegetação de um clima semiárido ou no clima desértico, aquela vegetação que consegue resistir a uma como é que eu posso dizer? É um ambiente hostil, na verdade, né? Hostil porque se você não tem muita água, realmente é difícil para qualquer ser vivo viver, sobretudo para os vegetais. Então, a vegetação xerófila ou xerófita, ela é habituada, ela consegue sobreviver em ambientes secos, em ambientes com escassez de água. E, por último, nós temos a vegetação tropófila ou tropófita, que é uma vegetação habituada a ambientes que apresentam mudanças ao longo do ano, né? Então, por exemplo, tu tem uma estação com uma grande quantidade de chuva e uma estação com períodos de estiagem muito longos, onde chove muito pouco, né? Então, essa vegetação tropófila é a vegetação que consegue se habituar a esse tipo de clima, a esses ambientes em que há mudanças climáticas, sobretudo na altitude, na umidade, durante o ano. Tranquilo? Agora, quanto às folhas, nós temos essas duas classificações aqui. Ou a folha ou a vegetação ela é latifoliada ou ela é acicofoliada. Latifoliada é a vegetação que apresenta folhas grandes e largas, tá? E acicofoliada é quando a vegetação apresenta folhas menores, pontiagudas, finas, geralmente em forma de agulha, né? A gente costuma utilizar esse termo, folhas em forma de agulha. Então, porque é até interessante explicar por que isso acontece, né? O que acontece? Por que uma vegetação vai ser latifoliada, né? Grande, com folhas grandes e largas? Porque geralmente são vegetações que estão em climas úmidos, que estão habituados a ambientes com uma grande quantidade de água. Porque as folhas, é através das folhas que a radiação solar bate no vegetal, né, bate nas folhas das árvores, e através das folhas o vegetal libera a vapor d'água para a atmosfera, né, no caso no processo de evapotranspiração. Então, você vai ter a predominância de vegetais latifoliados nas áreas de maior umidade, com muito calor e uma presença de água muito grande. Um exemplo bem interessante é a floresta amazônica, tá, gente? E também podemos classificar as vegetações quanto à sazonalidade, beleza? Sazonalidade vai ter a ver com o quê? Com diferenças entre períodos, sobretudo durante as estações do ano. Temos as vegetações perennifólias, que apresentam folhas que não caem, né? Então a copa da árvore fica sempre verde, sempre verdinho, bonitinho, com as folhas lá tranquilonas. Essas são as perennifólias. E temos as caducifólias. As caducifólias são árvores que vão cair de acordo com as estações do ano, né? Quando você tem estações do ano mais bem definidas, por exemplo, no clima temperado, a gente vai ter uma grande quantidade de vegetais caducifólios, cujas folhas caem durante o inverno, sobretudo, né? No outono, elas já começam a ficar secas, e aí quando vai se aproximando o inverno, aquelas folhas caem justamente para se preparar para aquele período em que o clima é mais hostil, ele é menos propício, né, para a exuberância de um vegetal ou de qualquer forma de vida. Então,
As árvores, os vegetais, né, perennifólios são aqueles que possuem folhas que não caem, que estão sempre verdes, e as caducifólias são as vegetações, né, que apresentam folhas que caem em determinadas estações do ano, sobretudo as estações mais frias e com menos umidade, beleza? E aqui eu botei uma observação, tá? Que é, na verdade, uma outra classificação, mas em relação à quantidade de sal. Os vegetais habituados a uma quantidade de sal muito grande, tá? São chamados de halófitas, tá bom? Tá aqui, tá procurando halófitas no texto. Halófitas, então, são as vegetações que estão habituadas a uma grande quantidade de sal, sobretudo na água, beleza? Isso aqui é muito comum em regiões próximas à praia, tá? Em vegetação litorânea, por exemplo, restingas, manguezais e por aí vai, tá bom? Agora vamos falar mais propriamente sobre os tipos de vegetação do Brasil, beleza? Vamos lá. Como a gente já falou em relação a vários outros assuntos, a gente tem que falar sempre, ressaltar a grandeza do território brasileiro e as consequências que isso traz. Naturalmente, se eu tenho um território muito grande, eu vou ter uma diversidade de um monte de coisa. Diversidade em relação à população, diversidade em relação à cultura, diversidade em relação a questões sociais, econômicas e diversidade também em relação a aspectos naturais, como a geologia, a geomorfologia, que a gente já viu, e também como em relação a clima e vegetação, beleza? E outra parte importante, associem sempre o clima à vegetação. Às vezes, o aluno estuda clima antes de vegetação ou vegetação antes do clima. Eu gosto de dar clima antes da vegetação porque muitas vezes as características de um tipo de vegetação são estreitamente relacionadas com o tipo de clima. Na verdade, são condicionadas pelo tipo de clima, tá bom? A floresta amazônica, por exemplo, só é a floresta amazônica por causa do clima que existe nessa região. A caatinga só tem as características que tem por conta do clima dessa região. Então eu acho mais interessante a gente falar primeiro sobre climas, como já falamos, e depois a gente dá vegetação, beleza? Então vamos lá. Isso é rapidinho. Isso aqui é o mapa, né, que mostra mais ou menos a distribuição dos tipos de vegetação sobre o nosso território, beleza? E agora a gente vai ver cada uma delas. Vamos começar sobre a floresta amazônica, que é a floresta tida como a mais importante, né? Por conta da sua grande exuberância, por conta da sua grande biodiversidade, por conta assim, até por ser também uma vegetação que tem uma grande biodiversidade, que é muito exuberante, que ainda está muito bem preservada, sobretudo em comparação com outras formações florestais. Tranquilo? Então, assim, característica da floresta amazônica. Gente, é a maior floresta do mundo, é uma floresta equatorial, típica de climas equatoriais úmidos, e ela é absurdamente grande. Eu estou falando de 8 milhões de quilômetros quadrados, tá? A floresta amazônica ela não está presente só no Brasil, ela está em vários vizinhos, né, da América do Sul. Tem aí Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Equador. Em todos esses países existe floresta amazônica. E no caso do Brasil, que tem aproximadamente mais da metade dela, né, mais da metade da floresta amazônica está no Brasil, ela está presente em vários estados. Nós temos aí o Maranhão, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins, beleza? Em todos esses estados aqui, originalmente existe floresta amazônica. Uma característica fundamental dela, muito importante, é a grande biodiversidade que ela apresenta. São muitas e muitas e muitas espécies, tanto vegetais quanto animais. Para vocês terem ideia, várias espécies que estão na floresta amazônica, o ser humano ainda sequer conhece, porque estão em áreas muito remotas e o ser humano não consegue chegar, e quando ele adentra na floresta é uma exuberância, uma quantidade tão grande de vegetais que o ser humano ainda não conseguiu mapear grande parte dos vegetais e também animais que vivem na floresta
amazônica. Então essa biodiversidade tão grandiosa é algo muito importante para a floresta amazônica, para o Brasil e também para os demais países que possuem floresta amazônica em seu território. Ela é uma formação florestal muito densa, ou seja, tem uma grande quantidade de vegetais. É como se tu olhando assim de cima, tu não consegue ver o chão, né, cara? Tu tira uma foto aérea da floresta amazônica, tu não vê o chão. É como se tivesse uma árvore em cima da outra, né? É como se fosse uma nuvem de copas de árvore. Você não consegue realmente distinguir exatamente o que é uma árvore, o que é outra, né? E você andando lá no meio da floresta amazônica também tu vê vegetais para tudo que é lado, de vários portes, de vários tipos. Então é uma densidade arbórea realmente muito grande, tá? O destaque absoluto vai ser para as árvores de grande porte, então temos uma formação arbórea, tá? E aí eu tô falando de árvores de grande porte mesmo, com 20, 30, 40 metros. Tem árvores que assim, o tronco é tão grande, tem o raio, não o raio, né? Como é que diz? Eu não sou bom em matemática não, cara. Tem o raio e aquele outro negócio, né? Que é a circunferência inteira. Você tem uma dimensão realmente muito grande dos troncos das árvores. O diâmetro, lembrei. O diâmetro do tronco da árvore é tão grande que o camarada não consegue abraçar. Precisa de 5, 10 pessoas para abraçar uma árvore, o tronco de uma árvore. Então, são árvores realmente de grande porte. E esses vegetais, eles vão ter como característica as folhas grandes e largas. Então, na floresta amazônica, eu estou falando de vegetais de grande porte, latifoliados e perennifólios. Não tem esse negócio de, tá chegando o outono, vou me preparar aqui para o inverno, então vou jogar minhas folhinhas fora. Não tem isso, irmão, porque lá é quente e úmido o ano inteiro. A gente já viu isso quando estudou o clima. Estou falando de clima equatorial úmido, é quente e úmido toda hora, o ano inteiro, beleza? Então as árvores não têm a menor necessidade de soltarem suas folhas para se prepararem, né, para uma estação mais fria ou mais seca, simplesmente porque é quente e úmido diretão. Então as árvores são latifoliadas, grandes e largas e são perennifólias, tá? Você vai ver a árvore verdinha o tempo inteiro, tá bom? E assim, uma outra característica interessante da Amazônia é que a gente consegue fazer uma classificação de acordo com o relevo e com a maneira em que o relevo interfere na vida dos vegetais, tá? Que é o seguinte, nós temos aí a divisão entre terra firme, várzea e igapó. Na mata de terra firme, a gente vai ter as partes mais altas, com altitude um pouquinho mais elevada, e por elas serem mais altas, elas são livres de inundação. Ou seja, a água não alaga, não inunda essas partes, na verdade, da floresta amazônica. A mata de várzea são partes que já são mais baixas, né? São partes que são mais baixas que a mata de terra firme e que estão sujeitas à inundação quando você tem uma quantidade de chuva maior, né? Em períodos de chuva maior, quando você tem a cheia dos rios, aí acaba tendo a inundação da mata de várzea. Então são partes que estão sujeitas a inundações temporárias, beleza? E essas partes são muito, muito importantes, inclusive, para o extrativismo vegetal, beleza? As seringueiras, por exemplo, uma série de outros vegetais da floresta amazônica, típico da floresta amazônica, eles ficam na mata de várzea e eles têm como característica oferecerem frutos, né, que são interessantes para o extrativismo vegetal. Assim, eu esqueci de falar, na terra firme, a atividade mais interessante, mais importante, interessante não porque é uma porcaria, né, porque acaba destruindo a floresta, mas é a atividade madeireira, né? O camarada chega lá, você tem aquelas árvores grandonas com um tronco gigante que fornece toneladas e mais toneladas de madeira, o camarada vai lá e corta essas árvores. Então a atividade madeireira, ela tem destaque, né, nas partes de terra firme. Nas áreas de várzea, o extrativismo vegetal ele é mais predominante. O extrativismo vegetal é mais interessante do ponto de vista ambiental, porque não necessariamente você tem que cortar a árvore, né? Na verdade, você tira algo que a árvore te dá naturalmente. E você também tem a mata de igapó. Se a mata de terra firme é aquela mata que nunca é inundada e a mata de várzea é aquela que é inundada momentaneamente, né, periodicamente, às vezes não, às vezes sim, na mata de igapó você tem áreas que são alagadas constantemente, beleza? Elas são permanentemente alagadas. Elas são as áreas mais baixas, de altitudes mais baixas,
e naturalmente próximas aos rios. Tá? E é interessante que nessas áreas acontece um fenômeno interessante, né? São áreas de floresta, beleza? Você tem lá vegetais, e esses vegetais estão em áreas permanentemente alagadas. Então, o índio, ou qualquer outra pessoa que mora nessa região, através de canoas ou de embarcações pequenas, ele consegue navegar por canais que são criados naturalmente nessas regiões. O nome desses canais artificiais, não, porque não são artificiais, o nome desses canais naturais que passam pelo meio da floresta, você navega pelo meio da floresta, é furo e igarapé. A diferença é que o furo geralmente ele tem saída, né? Ele liga dois rios, por exemplo, e são muito comuns em ilhas fluviais, né? Ilhas de rios, e geralmente naquela ilha você tem uma parte de igapó, onde você tem o surgimento de um furo que entra num rio e sai no outro, né? E os igarapés são esses canais formados em áreas de igapó, em que você consegue navegar no meio da floresta, literalmente, mas são canais que não têm saída. O furo tem saída, o igarapé geralmente não apresenta saída, beleza? Só tem entrada. Tu vai e aí chega uma parte, é como se fosse uma rua sem saída, entre aspas, tá? Na verdade é um canal sem saída, beleza? Em relação a preservação da floresta amazônica, como a gente já viu, ela é uma floresta que, em comparação com outros tipos de vegetação do Brasil e do mundo, ela é muito bem preservada, porque realmente é uma área mais remota, ela fica afastada do litoral. A gente já viu que o litoral brasileiro, historicamente, foi a parte mais explorada economicamente pelo ser humano, então, claro que a degradação ambiental vai ser maior, porém, a floresta amazônica ela vem sofrendo com alguns problemas do ponto de vista ambiental, tá? Sobretudo na segunda metade, a partir da segunda metade do século XX. Você começa a ter expansão da fronteira agrícola, você começa a ter a questão da exploração de minérios, então a floresta amazônica começa a ter determinados problemas. A construção de hidrelétricas, né? Você tem inundação de áreas muito grandes que destroem parte da floresta. Então ela começa a ter problemas ambientais a partir da segunda metade do século XX. Esses problemas aí, de alguns poucos anos para cá, eles têm se tornado muito fortes, muito intensos. No ano de 2000, acho que foi 2019, se eu não me engano, teve aquela questão das grandes queimadas, né? Queimadas muito grandes, muito fortes, intensas, enfim, que chegava, eu não lembro agora exatamente, mas enfim, era papo de, não sei, centenas de campos de futebol por dia sendo queimados ou desmatados. Então, principalmente por conta do avanço da fronteira agrícola, né? Para agricultura e pecuária, beleza? Então, a floresta amazônica é um patrimônio muito grande do Brasil, ela deve ser muito bem cuidada e claro que os problemas ambientais são um perigo, tá? Sim, e a serrapilheira, a gente já falou da serrapilheira, né? É aquele acúmulo, aquela grande quantidade de material orgânico que se acumula sobre o solo e que oferece os nutrientes necessários para que as árvores possam se desenvolver e ficarem tão grandes, tão exuberantes, tão bonitonas como elas são. Tranquilo? Então é algo muito importante a serrapilheira, a gente já viu ela, a gente já viu sobre ela quando falamos sobre os tipos de solo mais importantes do nosso território, beleza? E aqui na verdade eu te repeti, né? Eu repeti os dois últimos tópicos aqui, vocês me desculpam. Nem sei porque que repetiu. Enfim, e aqui nós temos figuras bem icônicas, né? Que exemplificam pra gente como é a floresta amazônica. A floresta amazônica que é bem famosa, acho que todo mundo conhece pela televisão e tal. Tudo verde, né? A gente não consegue distinguir o que é uma árvore, o que é outra árvore. Parece que é um chão todo verde, formado por muitos e muitos vegetais de grande porte. E aqui a gente está vendo, não sei se é um furo ou se é um igarapé, né? Mas isso aqui na verdade é uma mata de igapó, tá vendo, gente? Ó, é uma área de vegetação fechada, mata fechada. Você tem vegetais aí de médio, grande porte, de fato uma vegetação fechada. E aqui uma formação de um rio, um riacho, um pequeno canal em que é possível navegar, né? Isso aqui na verdade seriam os igarapés, por exemplo, ou furos. Tranquilo?
Vamos agora passar para o nosso próximo assunto, nossa próxima vegetação, que é a Mata Atlântica. Gente, não confunda Mata Atlântica com floresta amazônica, pelo amor de Deus. Às vezes as pessoas confundem, não sei se pelo nome, eu não acho nem que o nome seja tão parecido, floresta amazônica e Mata Atlântica, mas pelas características e pela questão visual. Às vezes o cara bate o olho na Mata Atlântica e bate o olho na floresta amazônica, ele não consegue, às vezes quando ele está desavisado, né, não estudou muito sobre esse assunto, ele não consegue ver diferenças, porque de fato elas apresentam algumas características parecidas, tá? A floresta, mas elas são diferentes, beleza? A Mata Atlântica é uma floresta tropical, tá? Então ela também vai apresentar vegetação de grande porte, eu estou falando de árvores grandes, de biodiversidade absurda, muito alta, com muitas e muitas espécies, inclusive, atualmente, né, lamentavelmente, o Brasil tem menos de 10%, tem cerca de 7, 8% da cobertura original da Mata Atlântica preservada. Então é um tipo de floresta que, infelizmente, já teve mais de 90% destruída. E assim, desses mais de 90% que foram destruídos, cara, a quantidade de espécies vegetais e animais, mas sobretudo vegetais, que entraram em extinção porque não existe nenhum outro local do mundo, né? E sem que o ser humano sequer conhecesse e pudesse estudar sobre ele, é absurdamente grande, tá? É uma quantidade realmente muito grande. Então, para a gente ter noção também da biodiversidade da Mata Atlântica, existem vários e vários vegetais que já entraram em extinção que a gente sequer conheceu, que o ser humano sequer nomeou ele, nem botou o nome naquela planta. Tranquilo? Então, realmente é uma área muito importante do ponto de vista natural, ambiental, porém, infelizmente, já está muito degradada. Naturalmente, tá? Originalmente, ela ocupava a parte litorânea do Brasil. Tá? A faixa litorânea do Brasil se estendia desde a região sul até a região nordeste. Em todo o litoral brasileiro, você tem ou tinha a presença da Mata Atlântica. Tá? Então, ela é presente originalmente em 17 estados, tá? Passando desde a região sul, região sudeste, até toda a região nordeste. Tranquilo? Então, é uma formação vegetal que originalmente é realmente muito grande e ocupava boa parte do território brasileiro, ao longo do nosso litoral. Tranquilo? Tem como características, como eu já falei, na verdade uma característica parecida com a floresta amazônica, uma vegetação densa, com árvores que são latifoliadas e perennifólias em sua maioria. Também tem grande biodiversidade, como já falei. Agora, também tem uma questão um pouco diferente. Na Mata Atlântica também existem vegetais de menor porte. Então você é como se tivesse um tapete de grama e de musgo quando você vai andando por ela. E às vezes é até interessante. Tem alguns vegetais na Mata Atlântica que eles nascem sobre os troncos de outras árvores. É como se tivesse um vegetal nascendo em cima do tronco de uma outra árvore. Isso por conta, sobretudo, dos ventos que vêm do litoral, né? Aqueles ventos úmidos que sopram do litoral e batem, às vezes, naquelas árvores, né, que tem os troncos grandes, fazem com que você acabe tendo a chegada de sementes por conta desse vento naquele tronco e também da umidade, né? Então você acaba tendo um vegetal em cima de um outro vegetal. É até um negócio bem interessante. Isso é bem comum nas partes mais próximas ao litoral da Mata Atlântica. Então você tem, claro, o destaque desses vegetais de grande porte, uma formação arbórea, mas você também vai ter ali vegetações com estratos mais baixos, né, de estratos menores, beleza? E aí é o seguinte, cara, por que a Mata Atlântica ela fica perto do litoral? Eu já falei sobre os ventos que vêm do Oceano Atlântico, né? São ventos úmidos que trazem umidade e a umidade, juntamente, né, com o calor, com as temperaturas altas que predominam em boa parte do território brasileiro, fazem com que você tenha lá uma vegetação tão exuberante como é a Mata Atlântica. Tranquilo? Então a Mata Atlântica é extremamente associada à umidade que vem, por exemplo, da massa trópico-atlântica, se você quiser fazer uma associação com as massas de ar, com os aspectos climáticos.
Em relação a toda essa destruição da Mata Atlântica, infelizmente isso aconteceu por quê? Porque é onde o ser humano está mais presente. Desde que os portugueses chegaram ao Brasil, nós temos uma ocupação do litoral muito maior do que do resto do território brasileiro. A ocupação do nosso território, ela se dá sobretudo pelo litoral e a partir do litoral. Então, se você pensar nas principais atividades econômicas da história do Brasil, desde que ainda éramos colônia, desde o período pré-colonial, na verdade, elas são desenvolvidas sobretudo no litoral. Pau-brasil era uma árvore da Mata Atlântica, uma árvore, inclusive, que é típica da Mata Atlântica, beleza? Depois vem o ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo do açúcar ele foi desenvolvido sobretudo no Nordeste, teve mais sucesso no Nordeste, em regiões de Mata Atlântica. Depois a gente tem o ciclo do café, por exemplo, que também é desenvolvido em áreas de Mata Atlântica, sobretudo no Sudeste do Brasil. Então, a gente percebe que a Mata Atlântica ela foi muito destruída por conta da presença humana e por conta das atividades econômicas desenvolvidas nessa área, beleza? E se você pegar hoje em dia, todas as grandes cidades, ou pelo menos boa parte das grandes cidades do Brasil, elas estão próximas ao litoral. Você tem a cidade de São Paulo, você tem a cidade do Rio de Janeiro, tem a cidade de Belo Horizonte, né, que não é tão próximo ao litoral assim, mas tem uma proximidade com o litoral ainda bem grande. Você tem a cidade de Curitiba, você tem todas as cidades do Nordeste, né, praticamente todas as capitais do Nordeste. Então, é um tipo de vegetação que deu o azar, entre aspas, vamos dizer assim, né, de ter a ocupação humana muito intensa desde que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, beleza? Se você pegar atividades industriais de maneira geral, também boa parte delas são feitas em áreas que eram ocupadas pela Mata Atlântica, o crescimento urbano de grandes cidades em áreas de Mata Atlântica. Então, é isso que acaba explicando a grande degradação desse bioma tão importante, beleza? E aqui nós temos fotos da Mata Atlântica. Como eu falei, às vezes o cara bate o olho e ele não consegue perceber a diferença, né? Mas olha só que interessante. A Mata Atlântica, em geral, tá? Ela tá em áreas, sobretudo aquilo que sobrou da Mata Atlântica, ela tá em áreas assim, ó, mais escarpadas. Ó. Tá vendo aqui o mar? Isso aqui é o mar, é o Oceano Atlântico. Vem batendo aqueles ventos trazendo umidade. Tem uma quantidade de chuva bem grande. Naturalmente você vai ter também calor, porque o Brasil, boa parte do Brasil tem climas com temperaturas altas, e aí você tem o surgimento desse tipo de vegetação exuberante, com grande biodiversidade, e por aí vai. Tá? Então, isso aqui é a Mata Atlântica. Diferentemente da floresta amazônica, a Mata Atlântica vai apresentar em várias partes, né, essa associação com o relevo mais acidentado. É uma vegetação que é muito presente também em áreas de planaltos. Então, principalmente esses planaltos litorâneos mais próximos do litoral, como a Serra do Mar. Beleza? Então, tá aí a foto. Eu acho bem bonita, inclusive. Eu acho a Mata Atlântica muito bonita. Eu acho realmente muito legal. Eu sou fã da Mata Atlântica. Que isso aqui é único no mundo, tá, gente? Acho que talvez em nenhum lugar do mundo você consegue ter, pouquíssimos lugares do mundo, na verdade, você consegue ter a praia, né, o mar, e logo depois você vê uma vegetação tão bonitona, tão exuberante. Em pouquíssimos lugares do mundo isso é percebido, isso é encontrado. Então é um patrimônio do Brasil também, a Mata Atlântica, pena que boa parte dela já foi embora. Mas vamos lá. Mata dos Cocais. É uma área de transição. A área de transição é o seguinte, gente, ela está entre uma coisa e outra, beleza? Então você tem a Caatinga ali no Nordeste, no sertão nordestino, e tu tem a floresta amazônica chegando lá mais para a região norte. No meio, entre as duas, você tem o surgimento da Mata dos Cocais, que é considerada uma vegetação, né, uma zona, uma área de transição entre essas duas vegetações. E ela vai ter como característica o predomínio de palmeiras, tá? Como Babaçu, Carnaúba, Buriti e Oiticica, tá? Existem algumas outras, essas são as mais importantes, sobretudo Babaçu e Carnaúba, tá, gente? Babaçu e Carnaúba são as mais importantes porque tem
elas dão origem a uma atividade econômica muito importante para a população local, para os habitantes dessa região. Então, de novo, é uma área de transição que fica entre Caatinga e Floresta Amazônica e acaba pegando alguns estados aí, né, do Nordeste. Gente, o Nordeste ele é dividido em 4 sub-regiões, tá? Você tem a Zona da Mata, que é mais próxima do mar, é a área do litoral. Depois você tem o Agreste, vindo para o interior, né? Você depois tem o Agreste, onde você encontra inclusive algumas áreas de relevo mais acidentado, Planalto da Borborema, por exemplo. E você tem depois o sertão, que é aquela parte mais seca, mais ainda o interior, e depois do sertão, mais para dentro do interior do território brasileiro, tu vai ter o meio norte, tá? A Mata dos Cocais ela é predominante justamente no meio norte, ou seja, exatamente entre as áreas de Caatinga e as áreas de floresta amazônica, tá? E aqui eu botei aqui alguns exemplos: Piauí, Maranhão, Tocantins, sobretudo nesses 3 estados. A gente vai ter uma presença bem grande da Mata dos Cocais, mas também tem no Ceará, tem no Rio Grande do Norte, em menor quantidade, mas também existe. Tranquilo? E aí, como eu falei, o babaçu e a carnamba são os tipos de. São os dois vegetais mais importantes por conta da atividade econômica, beleza? São vegetais do tipo de palmeira, né? E são muito importantes, por quê? Porque eles dão origem a óleos, né? Ou também a cera tirado do tronco ou da folha desses vegetais, que são muito utilizados na construção civil e em fabricação de vários produtos, né? Como, por exemplo, chapéus, cestas e shampoo, cosmético é shampoo, creme, né? Tem um monte de creme, por exemplo, que é óleo de babaçu, o pessoal passa na pele e tal, no cabelo, sei lá, enfim. Então, tanto o babaçu quanto a carnaúba são muito importantes para as atividades econômicas das populações locais, tranquilo? E assim, por que é legal você ter uma atividade econômica sendo desenvolvida através do extrativismo? Como é o caso, né, da extração desses óleos e da cera do babaçu e da carnaúba. Porque você não desmata, você não destrói a floresta, você não arranca a árvore, não corta a árvore. Até porque se tu cortar a árvore, tu não vai conseguir tirar mais aqueles produtos que são importantes economicamente. Então, existe uma preservação natural aliada à atividade econômica, né? Mas, então, isso explica, né, o fato da Mata dos Cocais ainda também, né, ser relativamente bem preservada. Agora, mais recentemente, ela vem sofrendo bastante com a expansão da fronteira agrícola. Tá? Expansão da fronteira agrícola é a expansão das áreas que são utilizadas para a agricultura. Então, essa expansão na fronteira agrícola e também da pecuária, ela tem causado problemas para a Mata dos Cocais. Porque o camarada chega lá, corta as árvores e bota lá um boizinho, uma vaquinha, ou ele planta algum tipo de gênero agrícola, né? Soja, milho, enfim. Partindo para a próxima vegetação, nós temos a Mata das Araucárias. Mata das Araucárias, ela é uma formação florestal, tá? Estou falando de uma formação arbórea, assim como a Mata dos Cocais, assim como a Mata Atlântica, assim como a Floresta Amazônica. Todas essas 4 elas são formações vegetais arbóreas com árvores de grande porte, beleza? Só que a Mata das Araucárias ela é um pouco diferente, porque ela não tem uma biodiversidade tão grande. A Mata dos Cocais já tem uma biodiversidade um pouco menor em comparação com a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, e a Mata das Araucárias tem uma biodiversidade ainda menor. Tá? Você vai ter o predomínio, como o próprio nome já diz, né, das araucárias, que são um tipo, né, de vegetal de coníferas. O que são as coníferas? São as árvores que têm uma forma de cone, e elas são muito comuns em determinadas regiões com clima subtropical. Por isso que a Mata das Araucárias vai ser chamada de vegetação subtropical, beleza? Só um detalhe, as coníferas elas aparecem em vários locais do mundo, beleza? Se você for sei lá, você vai lá na Europa, nas áreas de clima temperado, com uma altitude mais elevada, você vai ter outros tipos de coníferas. Você tem lá, por exemplo, os pinheiros. No Brasil, na verdade na América do Sul de maneira geral, você tem um predomínio, né, das coníferas desse tipo aqui, que são
as araucárias. Entre elas, a mais importante é o pinheiro do Paraná, beleza? O pinheiro do Paraná é a árvore mais comum na mata das araucárias. E a mata das araucárias também tem esse nome aqui de mata dos pinhais, por quê? Porque esse tipo de vegetação, ele solta pinhas, né, no solo, que servem inclusive para a reprodução desses vegetais, por isso que a mata das araucárias também pode ter esse nome de mata dos pinhais, beleza? Uma característica muito importante, além, né, do grande porte das árvores, como a gente já falou, é uma vegetação arbórea, ela apresenta folhas acicofoliadas. Nessa foto aqui que está mais próxima, a gente consegue perceber que tem a vegetação está nesse sentido, tá vendo? E você tem as folhas em formato de agulha, tu não tem aquelas folhas grandes e largas. Você vai ter justamente as folhas menores, mais finas, mais estreitas, em formato de agulha, o que é típico, né, de áreas de clima que não é um clima tão quente. Aqui nós já estamos falando de uma parte do Brasil de clima subtropical, beleza? A Mata das Araucárias também é uma floresta, uma formação florestal que foi bem destruída ao longo do tempo, e atualmente ela conta com apenas cerca de 10%, né? Menos de 10% da sua área original, da sua cobertura original. E, assim, uma atividade que era muito, que ainda é, na verdade, muito comum, uma atividade econômica muito comum nessa área, é a atividade da indústria moveleira. Gente, moveleira, estou falando de móveis, tá? Indústria madeireira de maneira geral, é mais utilizada para os móveis e também para a produção de celulose, beleza? Produção de celulose que dá origem a papel, papelão e tal. Acho que todo mundo sabe, né, que papel ele é originário da árvore. Às vezes tem até aquele negócio, vou arrancar a folha do caderno, matei uma árvore. É uma bobeiras desse tipo. Na verdade, tem um fundo de verdade, porque de fato o papel, o papelão e outros materiais desse tipo são originados pela celulose, né, que é extraída das árvores. Tranquilo? A agropecuária e a instalação de indústrias também tem a ver, principalmente a indústria de celulose, né, também estão relacionadas ao desmatamento muito intenso da Mata das Araucárias. Beleza? Partindo para a próxima, nós temos a Caatinga. Caatinga, que inclusive é um curso do Exército, né? Tem um curso do Exército que forma soldados, militares especialistas nesse tipo de terreno da Caatinga, que é inclusive um tipo de terreno bem próprio, bem característico do Brasil, ou pouquíssimos locais do mundo têm áreas parecidas como a área da Caatinga, e o Exército Brasileiro oferece esse curso aos seus soldados, aos seus militares, por conta da grande importância dessa parte do nosso território. Tá? A Caatinga ela é típica, você não pode esquecer disso, tá? Isso é muito importante. Ela é típica do clima semiárido. Observe o seguinte, gente, eu estou falando de todas as vegetações e associando com o tipo de clima predominante na região. Isso mostra para a gente como é importante a questão climática para os tipos de vegetação. No caso da Caatinga, a gente vai ter a predominância de um clima semiárido, ou seja, um clima que tem escassez de água, escassez de chuva. Chove muito pouco, não chega a ser desértico, mas você tem pouquíssima chuva, beleza? Então eu vou ter poucos vegetais que são habituados a isso. Na verdade, você vai ter apenas... Na verdade, sim, a biodiversidade da Caatinga ela é grande, tá, gente? Você tem uma riqueza de vegetais que é bem grande. Porém, você vai ter o predomínio dos vegetais que são habituados a climas secos, climas áridos e semiáridos. Tranquilo? E aí, como a gente já estudou em relação ao clima, né? O clima semiárido, ele é tropical semiárido, no caso, ele é predominante aonde? No sertão nordestino e no norte de Minas Gerais. Então a gente vai encontrar Caatinga aonde? Exatamente nas áreas de sertão, exatamente nas áreas de clima tropical semiárido, no sertão nordestino e no norte de Minas Gerais. Beleza? Uma coisa muito importante, um aspecto muito importante é a vegetação xerófita ou xerófila. Como a gente já viu lá no início da aula, na classificação dos vegetais, a vegetação xerófita é aquela que apresenta resistência, que consegue se habituar e sobreviver
a climas com escassez de água. Tá? Então falando, por exemplo, de cactos, cactáceas. Né? E como que as vegetações xerófitas ou xerófilas elas conseguem se habituar a esse ambiente com pouquíssima umidade? As folhas das xerófitas, na verdade, não são folhas, elas acabam se transformando em espinhos. Né? Ao longo do tempo, esses espinhos eles oferecem muito menos vapor d'água para a atmosfera do que uma folha grande e larga. Como a gente já viu quando falou da evapotranspiração, qual é a parte do vegetal que libera vapor d'água para a atmosfera? É o tronco? É a casca? Não, é exatamente as folhas. Então os vegetais que são habituados a climas com grande abundância de água, eles vão ter folhas grandes e largas, né? Eles serão latifoliados. Agora, em áreas de clima árido ou clima semiárido, os vegetais, muitos deles vão apresentar a característica de não terem folhas e terem espinhos. Por quê? A superfície de contato do espinho com a radiação solar é muito menor, é muito pequena. Então esse vegetal vai liberar muito menos vapor d'água para a atmosfera e vai manter dentro dele, né, dentro daquelas cascas grossas, a quantidade de água necessária para que ele consiga sobreviver num ambiente que tem essa escassez de água, beleza? Então a gente vai ter arbustos espinhentos com galhos retorcidos e também cactos, cactáceas, né? Vegetação xerófila de maneira geral, tranquilo? Aqui eu coloquei alguns nomes importantes, né? Porque são importantes justamente por conta da exploração econômica. Mandacaru, xique-xique, umbuzeiro, juazeiro, tá? São alguns vegetais muito importantes e bem característicos, são até símbolos dessa região do sertão. E eles são utilizados para alimentação da população local e também para obtenção de madeira. Tá? Madeira que pode dar origem a carvão, que é uma atividade econômica que é significativa em relação à caatinga, que inclusive é bem predadora da caatinga, é um problema ambiental na verdade, ou para a obtenção de madeira para outras coisas. Né? E assim, infelizmente, boa parte da caatinga, aproximadamente metade dela, já foi desmatada, muito por conta da pecuária, né, da expansão da pecuária, da produção não, da criação de animais, criação de gado, e também da transformação de madeira em carvão, como já tinha falado. E uma outra questão que ameaça muito a caatinga, que é uma ameaça muito séria, é a desertificação. Como a gente já viu lá na aula sobre solos, a gente falou alguns conceitos importantes, um deles foi a desertificação. A desertificação é justamente um empobrecimento, entre aspas, né, a perda de fertilidade por parte do solo, por conta da perda de água. A quantidade de água e de nutrientes presentes no solo ela vai se tornando cada vez menor, o solo vai ficando cada vez menos fértil, menos produtivo, e aí você tem a desertificação. E a desertificação, como a gente já viu também, ela acontece mais, ela tem uma probabilidade de acontecer mais em ambientes que tem uma escassez de água, como é o caso do sertão nordestino, onde está a caatinga. Então eu tenho o desmatamento e a desertificação do solo nessa área, eu tenho, na verdade, um risco bem grande para a caatinga como uma vegetação, né, do nosso território brasileiro. Beleza? Vamos agora para o cerrado. O cerrado também é muito importante, ele abrange uma grande parte do nosso território, tá? Ele está presente em várias regiões e vários estados do nosso país, e ele ocupa aqui, a gente vê que ele realmente ocupa uma área muito grande, né? Ocupa uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente, e abrange 15 unidades federativas, assim como outros biomas, como a floresta amazônica, como a Mata Atlântica. O cerrado ele é um tipo de vegetação realmente muito importante que abrange boa parte do nosso território. Ele, assim, são 15 unidades federativas. Em relação às regiões, ele está numa pequena parte da região norte, nas áreas mais ao interior do sudeste, né, Minas Gerais e São Paulo, e também em áreas mais ao interior do nordeste, né, ali, principalmente Bahia. E também está em boa parte do centro-oeste. No centro-oeste, o Cerrado praticamente domina o centro-oeste. Tem a parte do centro-oeste que é Pantanal, tem a parte que é a Floresta Amazônica, mas boa parte da região centro-oeste
é coberta pelo cerrado. E o cerrado, ele, mais uma vez, vamos falar sobre a associação ao clima, né? O cerrado, ele acaba de se desenvolvendo em regiões típicas do clima tropical típico, né? Que é aquele clima, como a gente já viu, que ele é quente e úmido no verão, e no inverno ele continua quente, não tem grandes amplitudes térmicas, mas ele perde muita umidade, você tem longos períodos de estiagem. Então você tem um clima com chuvas concentradas no verão, longos períodos de estiagem no inverno. E esse tipo de clima, ele vai dar origem, obviamente unido a outros fatores, à vegetação de cerrado, tá? E a vegetação de cerrado é interessante porque ela, em algumas áreas, claro que isso vai ter a ver com a quantidade de chuva, né? Áreas que chovem um pouco mais ou chovem um pouco menos, você vai ter algumas diferenças dentro do próprio cerrado. Então você tem áreas, aqui nessa foto aqui, ela mostra bem pra gente que você tem árvores de pequeno porte, arbustos, né? Que estão mais juntos, mais próximos uns dos outros. E eles estão ali verdinhos e tudo mais. Aqui nessa foto, você já observa que os arbustos, eles estão mais espaçados. Você tem uma vegetação rasteira predominante com os arbustos que existem, mas eles estão mais espaçados entre eles. Isso é típico do cerrado, tá? Porque o cerrado ele apresenta algumas modificações dentro da sua própria área de abrangência, beleza? Agora, de maneira geral, qual é a característica do cerrado? Você vai ter, sobretudo, vegetação rasteira, beleza? Com a presença de arbustos, árvores de pequeno porte, beleza? Essa é a característica principal do cerrado, presença de vegetação rasteira com arbustos espaçados. Você observa que não tem aquela densidade vegetal, né, de florestal, como tu encontra na floresta amazônica ou na Mata Atlântica. Os vegetais eles estão espaçados, estão mais distantes uns dos outros, com a vegetação rasteira por toda a parte. Beleza? Essa é a característica do cerrado. E assim, o cerrado ele tem sofrido bastante nos últimos anos, e aí eu estou falando nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, também a partir da segunda metade do século XX, ele tem sofrido bastante por conta da expansão da fronteira agrícola. E boa parte do cerrado, infelizmente, já foi destruído, já deixou de existir, sobretudo na região centro-oeste, que é onde o cerrado é mais encontrado, ele é mais comum. Tá? E qual é o principal motivo para o desmatamento e para que exista preocupação com a preservação do cerrado? Justamente a atividade agrícola e pecuária, sobretudo agrícola. Tá? A expansão da fronteira agrícola que se dá a partir da segunda metade do século XX, ela é bem prejudicial para o cerrado. Se você pegar o centro-oeste brasileiro, é um grande celeiro, né, de produção de soja. O que obviamente é bom do ponto de vista econômico para o nosso país, mas tem essa questão ambiental problemática. E assim, por que eu estou falando da segunda metade do século XX? Porque foi mais ou menos nesse período que começaram a surgir incentivos estatais, incentivos governamentais, para que atividades econômicas fossem desenvolvidas nessa região, principalmente atividades econômicas relacionadas à agricultura, mas também você teve a criação de Brasília, né? Você teve o surgimento, o crescimento de algumas outras cidades na região centro-oeste. A região centro-oeste ela passou a ser ocupada pelo ser humano de maneira mais intensa a partir da segunda metade do século XX. E também a partir desse momento houve a correção da acidez do solo. Tá? O solo do cerrado, de maneira geral, quando a gente já estudamos os tipos de solo, né? Os solos do cerrado eles são muito ácidos. Né? Eles têm uma presença muito grande de minerais metálicos, resquícios de minerais metálicos que foram oxidados ao longo do tempo. E esses minerais metálicos tornam o solo muito ácido. E a correção da acidez do solo do cerrado vai possibilitar a expansão da fronteira agrícola, a utilização dessa área para a produção, né, a agricultura de maneira geral. Beleza? Passando agora para os pampas.
Os pampas são um tipo de vegetação que é, sobretudo, com predomínio de herbácea, tá? A gente já viu que temos vegetação arbórea, como, por exemplo, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, a Mata das Araucárias, árvores grandes, de grande porte. Temos as vegetações arbustivas, como, por exemplo, o cerrado e também a caatinga. E temos a vegetação herbácea, como, por exemplo, os pampas. Nos pampas a gente vai ter predomínio de vegetação herbácea, ou seja, pequeno porte. Eu estou falando, olha a foto, só olha a foto, cara. Graminha. Claro, eu tenho aqui uma árvore aqui, um arbusto e tal. Provavelmente foram plantados por alguém, mas o predomínio é o quê? São essas vegetações de pequeno porte, tá? Vegetação de gramínea, graminhas pequenas, beleza? Imagina longos campos de futebol, né? Essa é a característica principal dos pampas. Ou campos sulinos, ou campanha gaúcha, ou pradarias, tá? Todos esses nomes aqui estão corretos, todos esses nomes são aceitos. Pampas, campos sulinos, campanha gaúcha ou pradarias, tá? São 4 nomes que são utilizados para designar o mesmo tipo de vegetação do nosso país, tá? Então, essas são as características dos pampas e eles aparecem sobretudo no Rio Grande do Sul, lá no sul, sudoeste do Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com o Uruguai, com a Argentina. E assim, uma característica legal dos pampas, tá, é que uma das atividades econômicas principais é a pecuária. E a pecuária, né, que você está vendo aqui nas duas fotos tem vários animaizinhos, né? Aqui tem aqui uns boizinhos, um cavalo, não sei. Aqui tem ovelha com os bois ali atrás e tal. Uma característica interessante dos Pampas é que uma atividade muito importante dessa região é justamente a pecuária. E a pecuária, para a pecuária, na verdade, é até bom, né? É legal que você tenha esse tipo de vegetação. Você não vai precisar desmatar árvores grandonas porque não tem. Na verdade, você já tem pasto, já tem graminha. E é justamente graminha que é bom, né? Interessante para que os animais se alimentem. Então, é uma área que é propícia à atividade econômica da pecuária, tá? E também tem muita risicultura nessa região, beleza, gente? Risicultura é a plantação de arroz. E aí, obviamente, a gente tem impactos ambientais ligados à risicultura nos pampas. Tranquilo? Vamos passando agora para o próximo tipo de vegetação. Chegamos ao Pantanal. Gente, o Pantanal, assim como a Mata dos Cocais, é considerado uma área de transição, beleza? Então, o Pantanal, por ser uma área de transição, ele vai apresentar características de diferentes vegetações. No Pantanal, não vai ter um tipo só de vegetação. Na verdade, a gente vai ter vegetação rasteira, vai ter arbusto, vai ter árvores de grande porte, vai ter uma predominância ali de vegetação arbustiva, mas também tem vegetação de grande porte, por exemplo. Porque o Pantanal é justamente uma área de transição entre vários tipos de vegetação, tá? No Pantanal, gente, tu consegue achar característica de floresta tropical e equatorial, tu consegue achar característica de campos, tu consegue achar característica de cerrado. Então o Pantanal ele é muito diverso. É considerado um santuário mesmo, porque ele tem uma biodiversidade realmente muito grande e de vegetais e também espécies de animais que são habituados a diferentes tipos de clima, diferentes tipos de ambiente. Então o Pantanal é bem interessante, beleza? Até mesmo espécies aquáticas, tá, gente? Porque o Pantanal, durante boa parte do ano, sobretudo os períodos de cheia, ele tem áreas que ficam alagadas, ficam inundadas. Então você tem também espécies que são aquáticas no Pantanal. E aí é o seguinte, o Pantanal, ele por conta disso, ele vai ser uma vegetação bem heterogênea, com características, né, de todas essas outras vegetações que eu já citei. E ele também é um importante, isso aqui é interessante, tá, gente? É um importante corredor biogeográfico. O que significa isso? O Pantanal ele faz um intercâmbio de espécies vegetais e animais de diversos tipos de diversas áreas, de diversas regiões do Brasil. Por isso ele é muito importante, tá? Ele é muito importante
do ponto de vista ambiental. O Pantanal, ele não existe nada parecido em nenhum outro lugar do mundo, beleza? Então, é uma área realmente muito importante. E o Pantanal, talvez a característica mais importante, é que ele se desenvolve em áreas de planícies inundáveis, tá? Ou seja, eu estou falando de áreas predominantemente planas, com a altitude pouco elevada, altitudes baixas, e que são inundáveis durante os períodos de cheia. Então, chega o verão, chove pra caramba nessa região, você tem o curso dos rios com um volume de água cada vez maior, você tem a água escorrendo para as partes mais baixas, e as partes mais baixas são justamente essas planícies do Pantanal. E essas planícies que ficam inundadas durante períodos de cheia, durante períodos de estiagem elas acabam secando uma parte delas. Então você vê que tem realmente características de grande biodiversidade, uma característica com a presença de vários vegetais. Né? Se você olhar por aqui para essa figura, por exemplo, olha só que interessante. Eu tenho áreas com vegetação rasteira, com umas áreas aqui mais escuras, tá? Que provavelmente eram áreas que estavam inundadas e secaram. Então tu percebe que uma mesma área, ela tem uma área inundada e depois essa mesma área seca. Tá vendo? E aqui você tem áreas com uma vegetação já com porte maior, com arbustos e de repente algumas árvores de porte mais elevado, e você tem áreas inundadas, onde você vai ter presença, por exemplo, de peixe, né? Às vezes, olha que interessante, às vezes o peixe estava aqui nessa área aqui, ó, mais escura, e aí quando vai chegando o período de estiagem, o peixe ainda dá um jeito de correr para cá. Né? Realmente uma parada muito interessante. E aqui eu botei o jacaré. O jacaré é um símbolo do Pantanal, tá, gente? Tem jacaré pra caraca no Pantanal, justamente porque o jacaré ele consegue viver tanto na água tanto quanto na superfície. E aqui essa foto também é bem emblemática porque olha a que ponto a água está chegando. E com vegetação, tá vendo? Você tem uma área de vegetação que foi inundada durante o período de cheia e a galera passeia de cavalo aí e tal nessas partes inundáveis. Então o Pantanal é uma área bem interessante, bem diferente, com vegetais de diversas características e uma área que é inundada no período de cheia e acaba passando por um período de estiagem durante o inverno, beleza? E agora, por último, vamos ver aqui a vegetação litorânea, tá? Que é o nosso último tipo de vegetação da aula de hoje. A vegetação litorânea, como o próprio nome já diz, ela ocorre em todo o litoral brasileiro. E aí eu tô falando litoral, não é igual a floresta, a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica você consegue ver a Mata Atlântica tanto em áreas muito próximas do mar, como a gente viu inclusive numa foto, quanto em áreas que já estão mais para dentro, que já estão numa distância de, enfim, quilômetros da, do litoral, da costa ali, né? Mas pela proximidade com o litoral, pela quantidade de chuvas oriundas, né, das massas de ar vindas do oceano, elas é uma vegetação que está na faixa litorânea. Agora, a vegetação litorânea ela é de fato litorânea, ela acontece no litoral e ela só existe no litoral. Não tem como você ter uma vegetação desse tipo em outras áreas, beleza? Por quê? Porque o litoral, o encontro do mar com a terra, ele acaba criando um ambiente, né, com condições muito específicas, muito peculiares. E nessas áreas você tem a presença da vegetação litorânea. A vegetação litorânea, de maneira geral, tá, ela é dividida em manguezais e restinga. No Brasil a gente encontra tanto manguezais quanto restinga. Mais ainda manguezais, principalmente. Os manguezais eles ocorrem em locais, né, que tem o terreno meio lodoso, parece que é meio a água com a terra forma meio que um lodo mesmo, e a presença de água salobra, ou seja, água com uma grande quantidade, uma grande concentração de sal, a salinidade da água é muito grande, justamente pela presença também, né, da água do mar. E aí você tem a presença desses vegetais que precisam estar habituados a esse tipo de ambiente lodoso e com uma quantidade, uma concentração de sal muito grande. São os vegetais halófilos ou halófitos, tá? A vegetação halófita é essa vegetação aqui
dos manguezais. Geralmente elas apresentam as raízes assim, tá vendo? A raiz para cima. O nome disso são as raízes aéreas, tá? Isso é bem característico das vegetações de manguezal. E aqui você tem as restingas. As restingas elas são geralmente vegetação que se desenvolve sobre faixas de areia, né, a partir do acúmulo de matéria orgânica que vem sendo trazida pelo vento, também pela ação da água do mar, ou também nas áreas que são mais próximas dos rios, pela água dos rios, né? Então você tem um acúmulo desse material orgânico sobre um terreno arenoso, que inclusive não é propício, a gente sabe que a areia é, enfim, os solos arenosos com uma grande quantidade de areia são difíceis de você conseguir ter algum vegetal prosperando, né? Mas as restingas conseguem se desenvolver nessas regiões, beleza? E assim, qual é o interessante da vegetação litorânea? Elas são muito importantes para que você tenha a, a reprodução, né, e a própria vida de várias espécies. Muitas espécies, tanto aquáticas quanto espécies terrenas, né, de terra, elas precisam dessas áreas de vegetação litorânea, sobretudo os manguezais, para viver. São habitats naturais de várias espécies, inclusive habitats de reprodução, beleza? Então, a vegetação litorânea é bem importante do ponto de vista ambiental, mas ela é extremamente degradada no nosso país. Na verdade, gente, vegetação litorânea em todo o mundo é um tipo de vegetação que sofre bastante, porque os litorais eles são muito utilizados pelos seres humanos, né? Seja para atividades econômicas, como por exemplo atividade portuária, atividades econômicas de maneira geral. Por exemplo, o camarada ele vai, se ele puder, né? Claro, se ele puder, ele vai construir uma indústria próxima ao litoral, porque próximo do litoral você consegue escoar a tua produção para outros países através dos portos, dos navios, de maneira mais rápida, com um custo menor. Então, os litorais, até pelo intercâmbio entre os países e tudo mais, eles são áreas que são muito utilizadas pelo ser humano, então naturalmente também o nível de degradação ambiental vai ser bem alto. E no Brasil isso não é diferente. A gente sabe que o litoral brasileiro é a parte do nosso território que tem mais atividade humana, que tem a maior concentração de pessoas vivendo, que tem a presença de grandes cidades. Então, obviamente, né, de maneira bem óbvia mesmo, de maneira até natural, vamos dizer assim, a vegetação litorânea acabou sendo muito degradada, sofrendo bastante com as atividades humanas ao longo desses últimos 500 anos, 520 anos na verdade. Beleza, gente? Então por hoje é isso, a gente termina por aqui. De novo, essa matéria é muito importante, eu espero que não tenha ficado nenhum tipo de dúvida. Se for o caso de você ter dúvida, rever a aula, tá? Porque essa matéria ela é realmente muito frequente na prova da ESA, na prova das PSECs, em concursos militares de maneira geral. Então, claro, não tem nenhuma garantia de que vai cair essa matéria na prova, pode ser que não caia, né? Mas, dado a grande frequência, né? Dada a grande frequência com que essa matéria é cobrada nesses concursos, é bom que você esteja muito bem preparado e domine completamente esse conteúdo. Beleza? Então, é isso aí, um abraço, até a próxima. Valeu!